Bom dia, professor Vard Marx. Bom dia, Marcelo Duarte, e olá, curiosos. Agora, as manhãs de sábado também são manhãs filosóficas aqui, né? Exatamente. Começamos já há 2 semanas, essa é a terceira, com esse Sim, quadro novo. É uma série, na verdade, não é um quadro novo, mas uma série. O Aí Tem Filosofia com o professor Vard Marx. Recapitulando, no primeiro sim, episódio, e todos os programas estão disponíveis no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, só procurar em olha, playlists, tudo lá. sim, Então, no primeiro episódio, nós contamos o que é filosofia, a origem da palavra, né, onde ela nasceu, quando ela nasceu. Na semana passada, o professor Vatmars começou a contar um pouquinho dos primeiros filósofos, né? exatamente. E aí, hoje, nós vamos continuar falando dos primeiros filósofos, né? Nós dividimos por escolas. E hoje nós vamos falar da escola pluralista. Quanto nome difícil tem Exatamente. para guardar os nomes de todos aqueles filósofos da semana passada não foi fácil. Não, esquece. Não, o negócio é não guardar. É ter uma listinha em algum lugar, uma cola, etc., porque esses caras caprichavam nos nomes. E escola pluralista, nossa, você não faz, depois da primeira dose, você não dá mais essa aula, entendeu? Ou só fala depois da primeira dose, né? Ou só fala depois da primeira dose. Mas vamos lá. Eu tinha falado da escola eleata, ou escola itálica, e falei da escola jônica, porque ali no sul da Itália e ali na costa da Turquia, onde hoje é a Itália, onde hoje é a Turquia, era a Grécia também, eram territórios da cultura grega, do idioma grego e tal. A escola pluralista se caracteriza por não ser ligada especificamente a nenhum desses dois outros troncos. Então, o primeiro nome dessa escola pluralista é Anaxágoras de Clasômenas. Olha que beleza, se tiver um gatinho, um cachorrinho, fica a sugestão de nome, Anaxágoras de Clasômenas. Eu fico, bom, eu sou curioso também, né? Não estou aqui de graça. Eu sou curioso também. Por que tanto Anaxágoras, Anaximandro? Anax, a palavra grega anax significa líder. Então, Anaximandro, andro é homem. Então, é um líder dos homens. E isso faz todo sentido com o nome do Anaxágoras, porque Ágora é a praça central das cidades gregas, onde acontecia a vida social, a vida política. As assembleias, as reuniões eram realizadas na Ágora. E muitos filósofos faziam ali o seu local de bate-papo, de ensino, de reflexão e tal. Então, o Anaxágoras é o líder da Ágora. Este foi o cara que fundou a primeira escola de filosofia de Atenas. A gente sempre associa filosofia com Atenas por causa desse cara aí, que ele levou, ele é de Clasômenas, que fica ali na costa da Turquia, na costa jônia, mas ele foi para Atenas e lá fundou a primeira escola de filosofia. Mas como para se exercer a filosofia é preciso liberdade, é preciso ir fundo, é preciso ser radical e etc. Ele fundou a primeira escola, mas ele teve que fugir de Atenas. Porque ele começou a questionar algumas coisas que isso não interessava aos poderosos. Atenas ainda estava engatinhando nessa coisa de democracia. E o Anaxágoras, a arquê dele, né, aquilo que dava estrutura para o universo, era uma coisa chamada de homeomerias. Homeomerias, que, segundo ele, seriam sementes que, combinadas, dariam origem a tudo o que existe. E elas seriam organizadas no universo pelo nous. Nous é a inteligência.
a consciência. De quem? A consciência do universo. Então, é mais um grego que vai nos aproximando da ideia de uma divindade acima dos deuses gregos, né? Aqueles que a gente conhece, Zeus, Afrodite e tal. Uhum. Então, essas homeomerias, essas sementinhas, eram combinadas pela suprema consciência e espalhadas pelo universo, criando tudo o que existe. Depois dele veio Demócrito de Mileto. E olha só, muito semelhante ao Anaxágoras, a arquê dele eram partículas indivisíveis. Tudo que existe é feito de partículas que a gente não enxerga, de tão pequenas que são, e elas são indivisíveis. E como é que fala indivisível em grego? Átomo. Uhum. Então, a ideia de átomo que a gente tem hoje vem desse cidadão aí que viveu entre 460 e 370 a.C., entre o século V e o século IV. Demócrito. Foi o cara que inventou a ideia de átomo. Hoje a gente sabe que o átomo tem subpartículas, mas nós ainda assim chamamos de átomo. E o Demócrito já vai começar a fazer uma coisa um pouco diferente, porque ele vai se preocupar mais, apesar de ele ter criado a ideia do átomo, ele vai começar a se preocupar mais com ética do que com physis, que era a natureza. Então ele já vai sair um pouco mais da ciência e se aproximando um pouco mais da filosofia propriamente dita. Uhum. E um contemporâneo dele, Empédocles de Agrigento, que este cara, a ideia dele, a gente usa até hoje. Usa muito popularmente, a gente só não sabe que é do Empédocles. O A que é? arquê dele eram os 4 elementos. Quando a gente fala os 4 elementos tradicionais, é a ideia do Empédocles. E ele dizia que tudo era feito desses 4 elementos, que eram unidos e ou repelidos pelo amor e pelo ódio, respectivamente. Então, o amor fazia com que a água e o fogo se juntassem, e isso criava, por exemplo, a nuvem de vapor. Já quando a relação entre água e fogo era a relação do ódio, a água apagava o fogo, mas era destruída no processo. A água não era mais integral. Uhum. Então, tudo que a gente fala hoje de elementos antigos, a gente deve ao Empédocles. E aqui, a gente conclui um capítulo muito importante, eu já vou dar uma continuidade, calma, falar de uma outra coisa, porque o que eu falei na edição passada e hoje, esse monte de filósofos, eles são todos reunidos. Você pega um livro de filosofia e encontra lá o primeiro capítulo do livro, o segundo capítulo do livro é Os Pré-Socráticos, os que vieram antes de Sócrates. Porque aquilo que a gente tem como ideia de filosofia e ideal de filósofo, como deve ser o filósofo, quem nos deu isso foi esse cidadão intitulado Sócrates, um ateniense. Mas Sócrates vai ficar para o próximo capítulo, que eu quero falar de uma outra coisa agora, que são uns caras muito importantes. Os sofistas. Atenção, quem tem amor ao saber é um filósofo. Filo é amigo ou aquele que tem amor, e sofos é saber. Esses caras eram chamados de sofistas. É a diferença que a gente faria hoje em dia entre sábio e sabido. Uhum. O filósofo é um sábio, o sofista é um cara sabido. Uhum. Eles eram, acima de tudo, grandes argumentadores. E a gente vai encontrar, eu encontrei muito da prática sofista, no melhor sentido,
na faculdade de Direito. Porque eu aprendi no segundo ano da faculdade, e não esqueço mais que um professor disse o seguinte: quando te perguntam, escuta, tal coisa em direito é isso ou é aquilo? Resposta de um advogado é sempre depende. Uhum. Depende das circunstâncias, depende, vamos. Por isso que você precisa ter advogado, promotor, juiz para interpretar a lei. E aí a gente hoje reconhece que advogados são grandes debatedores, são grandes oradores, são grandes argumentadores. E essa prática foi desenvolvida pelos sofistas lá no século V a.C. Então, características desse tipo de pensamento é a oposição entre natureza e cultura. A natureza, a gente não pode mexer, eu não posso. Não adianta eu saber do que a chuva é feita. Eu posso impedir de chover ou fazer chover? Não, né? Então eu não vou me importar com isso, mas com cultura sim. Porque a cultura eu posso mudar. Cultura é aquilo próprio do ser humano. Né? A gente fala muito frequentemente, poxa, essa piada dos Trapalhões era um humor tão infantil, tão ingênuo lá na década de 90 e hoje seria cancelada. Porque a cultura mudou. Uhum. Outra coisa, essas características elas são todas interligadas. Né? Outra coisa é o relativismo. É a coisa do depende. Vamos ver. Não é bem assim. Não é pão, pão, queijo, queijo. Uhum. Ou a luz está acesa ou a luz está apagada. Entre o preto e o branco tem muitos tons de cinza. Outra coisa, a existência dos deuses. Assim como as coisas da natureza, se os deuses existem ou não, não é uma coisa que a minha opinião vá mudar a existência dos deuses. Quer eles existam, quer não existam, a minha vida vou tocando aqui conforme eu puder. Então, muitos deles, inclusive, eram acusados de ateísmo, por exemplo. A mesma coisa se diz da natureza da alma. Do que a alma é feita, para onde a alma vai. Isso não me diz respeito. Eu quero saber se esse terreno é meu ou é do outro. Eu quero saber se a discussão do vizinho A ou do vizinho B, quem é que está certo. Então, rejeitam-se as questões metafísicas, espirituais e etc. E vamos fazer foco na habilidade de argumentar. E tanto você argumenta que você pode, inclusive, levantar um argumento que seja contra a lógica. Você fala, é impossível alguém ser contra a lógica. Não, não é. Porque você, por exemplo, a lei diz roubar é crime e quem roubar vai preso. Mas se for uma mãe roubando um pão para um filho faminto, a lei continua sendo lei. Mas a lógica do juiz vai ser dizer, não, essa mãe não vai para a cadeia, não é o caso. A lógica da lei é uma, a lógica da vida é outra. E assim surgiram esses sofistas. E eu vou destacar dois. O primeiro, aquele que é considerado o primeiro deles, é Protágoras de Abdera, e ele tem uma frase muito famosa. Essa frase dele resume todas essas características que eu falei. O homem é a medida de todas as coisas. Então tudo é relativo, porque as pessoas são diferentes. Se o homem é a medida de todas as coisas, é a medida da moral, da ética, da política, da sabedoria, etc, etc. E um cara que veio depois dele é Górgias de Leontinos. E aí eu tenho uma aqui que é para a gente passar o resto do sábado pensando. É de lascar essa daqui. Se algo é eterno, não teve princípio. Se não tem princípio, e é eterno, né? É infinito.
Se é infinito, não está em nenhum lugar. Porque teria que ter uma coisa onde coubesse algo infinito. Uhum. Como ele não está em nenhum lugar, não existe. Você fala, aí você sabe que tem alguma coisa errada nisso, mas tem uma lógica argumentativa que você discute um monte de coisa. Você discute, por exemplo, religião aí. Você pode sustentar ateísmo com essa frase. Essa frase é de Gorgias e Leontinos. Uhum. Mais Detalhe, algum? Mais uma algum coisa. sofista? Não, sim, só para citar Hípias de Elis, eu cito Gorgias e Hípias e Protágoras, porque esses três são mencionados por Platão nos diálogos de Platão. Eles conversam com Sócrates. Uhum. Hípias de Elis, Gorgias Leontinos e Protágoras de Abdera. Uma coisa que os filósofos mesmo, filósofo raiz, filósofo bom, não gostavam dos sofistas, que eles falam, mas eles só fazem isso por dinheiro. Você fala, mas espera aí, mas o Platão não abriu uma escola? O Anaxágoras não abriu uma escola? Sim, eu abro uma escola, aceito alunos, aceito o pagamento, mas o objetivo da escola é encontrar a verdade sobre as coisas e não ganhar uma discussão, pronto, acabou. O que os sofistas ensinavam era como ganhar uma discussão, pronto, acabou. Dá aqui o meu. Então, o próximo Que tal? episódio teremos. No próximo episódio teremos Sócrates, então, Vardi? Exatamente. E aí a gente vai entender por que esse cara, que é considerado o pai da ideia de filosofia, por que esse cara disse só sei que nada sei. Muito A gente legal. explica isso no próximo episódio. Por hoje é isso. É isso. Professor Vardi Marques, aí tem filosofia. Na semana que vem tem mais. Um abraço, Vardi. Obrigado.